noite a todas e a todos que nos assistem. Estamos nessa quarta-feira, 5 de junho, iniciando mais um programa, o de número 69. Lembrando a todos que todos os demais, tanto esse quanto os demais programas, estão gravados lá no nosso Instagram, @engenhariaceoto. Todos os nossos Instagram, todo o endereço, né, nosso Instagram e o dos demais convidados vai estar sempre aí abaixo, no momento em que a gente estiver conversando. Estão à disposição, são matérias de extrema relevância e importância a todos que trabalham na engenharia predial, síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, e todos aqueles que precisam entender necessariamente da saúde da edificação, né? Saúde que eu digo porque a gente faz sempre aquela correlação da edificação com o corpo humano, que é a própria norma que nos traz esses ensinamentos, né? E são fundamentais porque literalmente funciona da mesma forma. O prédio, tanto o prédio quanto nós, humanos, precisamos de estarem bem manutenidos para que a gente possa ter uma vida mais longa, né? No caso da edificação, a gente só muda aí a vida, acrescenta o útil, a vida útil da edificação. Por isso é que a gente sempre insiste. Como de costume, agradecemos sempre aí ao CEO da TV Síndico Online, né, e presidente da Conase, o Sérgio Craveiro. Tivemos semana passada com ele lá em São Paulo, no 6º Conase, um evento grandioso com mais de 2.000 síndicos, e que realmente, no dia a dia, faz a diferença para todos, né? Inclusive aqueles que não estão profissionalizados ainda, né? Os síndicos que a gente chama de síndicos orgânicos, a gente recomenda que vocês busquem lá TV Conase ou TV Síndico Online ou Conase, conversem com o Sérgio, tem sempre uma graduação lá, um curso para que vocês possam estar se aperfeiçoando, passando a entender mais, né? Aproveitando também a oportunidade, agora no último dia 25, sábado passado, a gente deu uma aula o sábado inteiro para uma turma de 75 alunos que estão fazendo já uma pós, né, um MBA em síndico, né, na síndico profissional. E foi muito bom, graças a Deus, todos elogiaram muito, está lá os elogios que nós tivemos o prazer de estar publicando no nosso Instagram, né, e estamos à disposição de todos aqueles que quiserem fazer perguntas, podem mandar aqui ou depois no nosso Instagram. Bom, hoje a gente continua recebendo aqui o Robson para que a gente possa continuar aquela conversa há 2 sábados atrás, né, ou 3, na verdade, acho que foi no dia 19, não é isso, o Robson? Que a gente está tratando aqui das soluções para patologias das construções, né? A gente chamou de parte 2, mas é uma sequência daquilo que a gente já vinha tratando, para que, trazendo aqui para vocês informações extremamente relevantes, tecnologia nova, né? Como o Robson estava comentando agora há pouco, nem tão nova assim, mas que a grande maioria ainda desconhece. Então, a gente traz e reforça a necessidade de uma atualização constante, né, dos profissionais que atuam na área. O Luiz Araújo, a grande maioria que nos acompanha aí sabe, conhece, está sempre nos dando o prazer aqui da presença, também vai nos ajudar aí a transmitir para vocês, né? Ele é da Vistopred, CEL, hoje falando como Vistopred, manutenção predial, né? Bom, Robson, por favor, pode iniciar os seus agradecimentos e aí a gente inicia o bate-papo. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Maurício, Luiz, Damares, aí pela nova oportunidade. A gente tem um prazer enorme em falar sobre esse tema, né, que a gente comentou no primeiro episódio. Nós falamos sobre fundações e fachadas, né?
e da preocupação que nós, como fábricas, temos com a envoltória, né, que é onde a obra mais é agredida pelas intempéries, sol, chuva, vento, e é onde o brasileiro precisa melhorar muito ainda, né, porque a gente valoriza um pouco menos essa parte tão sensível e mais o interior. Então, é muito comum, às vezes, a gente investir muito numa luminária, numa torneira, numa bacia sanitária de altíssimo padrão, mas chorar muito para comprar uma textura, uma tinta de maior desempenho, que é onde vai aguentar desaforo aí na casa, que vai proteger o imóvel, né? Isso ainda é um problema cultural que a gente enfrenta no Brasil, mas que a gente devagarzinho tem melhorado. E realmente o nosso trabalho é incansável, é proteger o imóvel de chuva, vento, calor. O calor é outra coisa que esses dias eu estava numa reunião e um cliente comentou que calor em casa é normal, né? Que é assim mesmo, não tem jeito. Eu falei, não, lógico que tem jeito. É anormal você ter a casa quente. Existe tecnologia quase no preço de reboco tradicional para você envelopar a tua obra. Nós já passamos por esse tema, está lá no teu programa gravado aí, que é soluções de ou fachadas ventiladas ou sistemas de estoterme, né, que a gente já faz há 70 anos com quase 2 bilhões de metros quadrados aplicados no mundo e já 500 mil no Brasil, sem nenhuma assistência técnica nesses anos todos. Então, a gente tem solução para calor, para água, para vento e não envolve só. Então, vamos pedir a Damares para a gente continuar. Nós vamos falar um pouquinho mais hoje aí de alguma coisa, ainda terminando fachada, que são o que a gente tem de novidade em tintas, texturas, né? Só para a gente repassar aí, terminar esse tema da fachada. Eu queria pedir a Damares aí para... Tá, deixa só o Luiz se apresentar aí para aqueles que não o conhecem e fazer as suas considerações iniciais e a gente já inicia, Robson. Tá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Araújo, para quem, como os outros, não tem o hábito aí de falar com a gente. Eu sou engenheiro de produção, engenheiro civil, tenho mestrado em sistemas de engenharia e acho que posso contribuir um pouquinho com o tema aí, tanto da parte de materiais quanto da parte de proteção. Queria chamar a atenção do Robson, ele falou, né, proteger a obra sobre o calor, ventilação, né, acústica. A gente tem que proteger a obra também dos usuários, dos engenheiros e também dos executores, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar com essas brincadeiras todas. E aí, uma das funções aí, talvez, é trazer a tecnologia para o nosso lado, né? Seja nos produtos, seja no dia a dia, seja aí no aprendizado da galera, para que a gente possa efetivamente estar protegendo tudo como deveria. Por hora, é isso. O Robson, eu gostaria só de fazer um esclarecimento aqui, né? O próprio tema que nós escolhemos são soluções para patologias das construções. Então, vejam, senhores, se nós já temos a patologia, significa que ou não foi feita a correção do erro construtivo, né? Que a norma chama de anomalia, ou a manutenção preventiva também não foi feita, né? A manutenção preventiva, exatamente. Né? Então, você tem que fazer a correção ou da anomalia ou a correção da manutenção, que a gente vulgarmente chama de manutenção corretiva. Né? Então, o melhor dos mundos é que a gente não tivesse erros construtivos e que a manutenção preventiva fosse correta, a gente não teria tanta dificuldade. Mas, infelizmente, a grande maioria dos síndicos, né, negligencia com relação a esses dois fatores. Né? E, por isso, que a gente também alerta sempre aos senhores síndicos. Na hora da planilha lá de custos de planejamento do seu condomínio, lembre-se sempre de colocar lá a questão da manutenção. Ela precisa ser efetiva, ela precisa ser preventiva para evitar um custo maior de corretivo. Né? Mas, como a grande maioria não faz, a gente vai aqui continuar explicando toda essa tecnologia, né, que o Robson nos traz. Pois não, Robson? Bom, aproveitar o gancho do Luiz, eu moro também num condomínio e a gente tem essa luta, né? Estamos terminando uma reforma aí precoce, o condomínio tem só 12 anos, foram gastos 4 milhões aqui na fachada do meu condomínio, de reais em 12 anos de vida útil, né? Então, eu chamo até de vida inútil, porque 12 anos é muito pouco, né? Para ter esse gasto todo.
E, né, eu comentei já na comissão de obra que estamos terminando essa cota extra e já deve ter que ter a cota frequente de manutenção. Eu fui levar uma bicicleta para consertar esses dias e encontrei o cara que ele falou que todo mês ele leva a bike lá para lubrificar. Eu falei, rapaz, quem dera que a gente fizesse com o imóvel, né? Que a gente cuidasse como o carro, como a bicicleta. Então, a gente constrói e depois abandona. E o que vocês fazem aí em condomínio é muito louvável, que é fazer um programa de manutenção, né? É informar aí para o síndico, para os moradores, que onde tem que ser cuidado, né? Ó, chegou a hora de repintar, chegou a hora de cuidar da bomba, chegou a hora de cuidar disso. É melhor prevenir do que remediar, né? Fica muito mais caro reparar do que manter, né? Mas vamos lá. Damares. Bom, nós passamos aí pela implementação de fundação, todos os sistemas aí que a gente tem de fachada, né, tanto de proteção térmica, de água, de impermeabilização de fachada. Vamos ter mais uma etapa e vamos falar um pouquinho agora do que tem de inovador aí em tintas e texturas, né? Para quem não me conhece, eu passei 32 anos como lojista de material de construção, 30 como construtora, e há 16 anos eu me dedico a inovar no Brasil e represento 3 indústrias, né? E aprendi muito com as viagens aí para fora, com o que coisas que eu nem sabia que existia em tinta. Tinta que respira, por exemplo. Ela não entra água, mas permeia vapor. Então, isso é muito novo, porque o prédio tem umidade dentro da parede, né? Então ela precisa sair. Então, a gente trabalha com os produtos que têm essa tecnologia de hidrofugância, né? A água sai pela textura, não cria bolhas, né? Então, são essas novidades que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente trabalha tanto com tintas, texturas ou vernizes. Vamos rolar aí, Damares? Então, quando a gente fala no Brasil em garantia de tinta e textura, as garantias são muito aquém do que a gente das normas europeias, até normas chilenas, né, que está aqui do lado, que a norma chilena, a gente tem a 15575, a chilena tem 5 vezes mais dinâmica que a norma brasileira. Então, a gente não aceita que um produto não tenha algumas garantias que lá fora tem e que não tem. Então, nós temos materiais que começam aí com 3 anos de garantia, garantias em vários pontos, né? Não é garantia a riscamento, a empoloramento, não. Não vamos alongar nas garantias, que está tudo nos nossos manuais aí, e 8 de vida útil. Então, não quer dizer que 8 anos você perdeu a textura, você vai repintar. E o ciclo vai continuar, vai repintar ou vai replicar verniz, que a gente vai mostrar aí na frente. Então, a gente tem vários níveis aí. A Stock, eu represento, que é alemã, que é uma empresa de quase 200 anos de mundo, e 10 de Brasil, completou esse ano. Ela está em 92 países e só entrou no Brasil depois da norma de desempenho, porque ela não atua em países que não tem um parâmetro mínimo, senão você vai brigar com o fabricante de água colorida que tem aí no fundo de quintal. E agora nós estamos avançando na 15575, que é norma de produtos, né? Então está melhorando esse cenário. Já não se pode fabricar água colorida mais, não. Já tem alguma coisa que exige um pouquinho mais da indústria. Então a gente começa em 3 níveis aí de textura para quem quer investir. Pode rolar, Damares, por favor? Então a gente vai mudando aí, já mudou para estolite, que é silicone, tinta 100% acrílica. Então a gente não. Quando você fala tinta acrílica, é base acrílica, mas a emulsão dela é como se fosse uma parafina, né? Evapora o elemento que faz a ligação. Então a gente trabalha com 100% acrílico, já vai subindo a garantia. 5 anos de garantia, 10 de vida útil. A próxima já é uma tinta à base de silicone. Então a gente tem acrílico com silicone. Essa tinta estica, mas não é a emborrachada que virou fama no Brasil. Eu pintei com tinta emborrachada. É o remédio e o veneno dentro do mesmo balde. Ela estica, dissipa a fissura que não era nem para ter, mas ao mesmo tempo ela não permeia vapor. Então você tem o quê? Uma bolha na parede. E depois, se você repintar isso, ela vira uma geleia na parede que você não tira de jeito nenhum. Então, cuidado com essas famosas tintas emborrachadas que se espalharam pelo mercado, que agora está chegando a conta. Elas envelheceram, viraram aquela película lá. Vários prédios que você vê pelo Brasil estão com bolhas imensas, porque aquilo, como a umidade não sai por ela fica plastificado o prédio, como se metesse um plástico por fora. Então, a gente está tendo já problemas enormes. Esse tipo de produto, ela é elástica, dissipa fissura até de 2 milímetros, tem 800 cores a escolher, e você tem química. Tudo que a gente faz na vida, na construção civil, em qualquer coisa, tem química envolvida.
E o que a gente faz de melhor é pesquisar química o dia inteiro, no mundo inteiro, né? Então, a gente produz produtos para aguentar a radiação solar, a água, o fungo, e são materiais que têm esses altíssimos desempenhos. Vamos lá no próximo. Aí um aspectozinho dos grãos, esses grãos aí coloríveis, né, que tem até 800 cores no branco ao preto, são grãos de dolomita, que é uma rocha duríssima, né? Então, quando você aplica isso na parede, você está tendo uma resina pigmentada, com pigmento importado, e um grão que vai dar esse aspecto aí que o cliente quer, né? A textura que ele quer. Cuidado aí, quem mora muito em zonas muito úmidas, não botar um grão muito grosso, porque fica lindo, mas vai aderir muito mais partículas, né? Vamos lá? Aí é uma coleção também de efeitos especiais agora, que são madeira, cobre, cortem. Pode passar um pouquinho mais rápido, né? Que são efeitos, tudo é feito para exterior, se usar dentro de casa, melhor ainda, né? Que o produto não vai ter nenhuma agressão, ele é feito para externo. Então, a gente tem toda a réplica, e agora está muito em moda, concreto, aparente, a gente replica com textura, com a mão do texturador, esses efeitos como o cobre, o cortem, a madeira, o concreto, o cimento queimado. Vamos lá. E também ranhuras, né? Então, são produtos para fazer uma estética diferenciada. Pode dar mais um pouquinho mais. Então, essa a gente chama de linha Signature, que é uma linha que a gente trouxe para o Brasil aí recentemente. Podemos ir? Ô, Robson, deixa eu só te fazer uma pergunta. A gente tem uma máxima aqui no Espírito Santo, né? E as empresas que vieram de São Paulo, as grandes incorporadoras lá naquela época do boom lá financeiro, trouxeram várias incorporadoras de São Paulo para construir aqui no Espírito Santo ou para fazer incorporação e contratar empresas daqui para construir, né? Foram várias, Cirela e várias outras. Mas trouxeram empreendimentos com a experiência de São Paulo, onde você tem pintura, né? E todas elas se deram muito mal aqui, visto, eu acho que o exemplo mais clássico, um dos primeiros, é aquele prédio na Enseada do Suá, né? Não vou citar nomes, mas e a gente sempre afirmou aqui que é em função do excesso de cloreto, de excesso de sal que nós temos no ar aqui, um ambiente muito agressivo. Na verdade, então, diante do que você está colocando, é simplesmente uma falta de qualidade do material aplicado. Seria isso? Podemos entender dessa forma? A química que se produz em alguns fabricantes, realmente ela sofre muito com essa questão. Vitória é uma tabela periódica inteira em cima da fachada. Não é só marinha, é carvão mineral, é óxido de ferro, é enxofre, é ureia. Então, a gente tem vários poluentes que, agarrados aí com a umidade do mar, formam uma pasta corrosiva, né? E realmente, quando comecei, eu fui consultor a vida inteira também, e revestimos os prédios com pastilha exatamente para poder não ter essa agressão, porque a qualidade das texturas e tintas era muito baixa, né? Então, o mercado acabou criando essa cicatriz aí, e não foi fácil o meu início de trabalho aqui, mostrar que a gente estava trazendo algo novo nesse sentido, algo mais resistente. E eu estou com prédios aí com 7 anos agora de vida útil, que você passa e está limpinho, mesmo não tendo sido lavado esses 7 anos, que a norma preconiza a lavagem também. Mas graças à tecnologia que está dentro do balde, que esses alemães realmente são diferenciados no que eles fazem, e também é um produto que a gente vai mostrar aqui na frente, que é um verniz 100% acrílico, incolor, que a gente reveste essas texturas. Então, por cima da última camada entra esse verniz. Esse verniz é realmente a casca protetora de tudo. Ele lava muito mais fácil, desbota muito menos, a manutenção realça a cor da textura ou da rocha que a gente vai mostrar aí, e também a reaplicação dele é muito mais fácil, porque a cada 5 anos, 6 anos, por observação, você vê que ele está ficando pálido, vai lá, lava o prédio, que a lavagem sempre é obrigatória, e passa no rolo uma camada nova do verniz. Com isso, o ciclo vai se renovando. É o verniz, mas ele é uma tinta incolor, só que é 100% acrílica. Então, a gente tem dezenas de prédios na Grande Vitória,
que as construtoras voltaram a confiar em produtos de revestimento de pintura ou textura graças a nossas tecnologias que a gente trouxe aí. Então, a gente atua no Oriente Médio, atua na Ásia, na Europa, então a gente conhece 5 continentes e conhece qualquer tipo de clima, né, de agressão. Só que Vitória assustou um pouquinho os alemães, porque mesmo Pequim aí, que é barra pesada, não tem um mar tão perto. Nós temos o mar jogando o spray em cima dos prédios e ainda vem junto todos esses poluentes que a gente conhece aí, que estão na cabeça do vento aqui no Espírito Santo. Mas para a gente foi um baita case para o Brasil inteiro, que esse Vitória resistiu, como Fortaleza está também adotando muito material nosso, Recife, o norte de Salvador, o sul da Bahia, que também é bastante agressivo. Então, a gente está muito feliz aí de ter mudado a consciência do que existe esse tipo de materiais que pode ser utilizado sem esses problemas que a gente teve aí. Bom, aí continuando, a gente também trouxe uma tecnologia que é o granito em balde. É rocha natural, não é aqueles grãozinhos mágicos que a gente encontra aí em algumas lojas que são sintéticos, né? Talvez tenha granito de cachoeira dentro desses baldes que vai para fora e volta, mas vai ser produzido no Brasil agora no ano que vem. E a gente está tirando dos prédios as placas de concreto e colocando o concreto desempenado. O granito desempenado. Okay. Nesse caso, é sempre obrigatório o uso desse gel em cima dele. Vamos passar aí? Então, a gente trabalha com 2 tipos. O Decocoat é quartzo e os granites são granito mesmo, com mica. Então, ele tem esse brilhinho. Esses prédios todos são aqui em Vitória, o de baixo é Guarapari e o de cá é na Praia do Canto, aqui em Vitória. Então, a gente substituiu o bloco de granito, que é caro, é pesado, é patológico e difícil de instalar, por um material de 3 milímetros de espessura, que fez esse mesmo trabalho. Esses frisinhos que vocês estão vendo aí para replicar a placa de granito é feito com fita dupla face, uma técnica muito simples, então o custo despenca, a estética se mantém, sendo que o arquiteto ainda pode escolher formatos imensos aí que ele não teria se fosse fazer com rocha natural. Vamos lá, Damares. Aí, continuando, a gente falando de tinta, né, para quem não quer texturar, aí vem a tinta elástica, aí, sem ser borracha, tá, que eu comentei lá atrás. Ela é elastomérica, ela dissipa até 2 milímetros no catálogo, mas no laboratório vai muito mais do que isso. Então, ela espicha igual um elástico, tem 800 cores, respira como todas as texturas, sai a umidade por ela, e não é tinta emborrachada, é tinta elastomérica. Então, 100% acrílica também, garante cor. Então, a gente tem um monte de obra espalhada aqui em Vitória, nas ilhas, né, nas casas de beira de praia, nas ilhas nossas, com cores intensas, a gente garante a cor também, desde até o preto, com essas diferenciais de não ser a famosa borrachinha aí, que estica, mas com o tempo só dá trabalho. Vamos lá? Esse é o resultado, né? Quando não Robson, eu vou lhe afirmar com 100% de certeza. Nós fizemos o acompanhamento e fiscalização de um condomínio grande em Itaparica, com tinta da... Não vou colocar o nome aí para não complicar também, né? Da melhor marca que tem no mercado, num tom azul mais escuro, mas quando nós chegamos, eram 100 e poucos prédios, na hora que nós chegamos nos últimos, os primeiros já estavam... O azul já tinha virado cinza, né? No tom escuro, a tinta ela tem um desgaste ou perde a tonalidade com muita facilidade. Os nossos pigmentos todos vêm da Alemanha, para qualquer unidade nossa da Stoll no mundo, o pigmento é produzido na Alemanha, exatamente porque a gente consegue garantir uma estabilidade de cor dentro da garantia que a gente está dando aí, que é longeva, né? Esse aspecto aí da imagem é a famosa emborrachada, que a água não consegue permear por ela, a umidade vai acumulando até virar essas bolhas aí, né? Vamos lá? Paredes internas, vamos falar um pouquinho do interior. Isso é muito comum, a umidade ascendente, né? A pressão negativa aí, que é muito comum nas regiões aí do Brasil inteiro, onde não se tratou devidamente assim, a fundação ou o bloqueio da água nas paredes, e esse vai tudo para dentro. A gente trata isso aí com material nosso que é polimérico. A gente não é o único fabricante disso, mas quem quiser ler um boletim técnico vai ver quanto a gente já tem impressão de 5 quilos por metro quadrado. O nosso maior concorrente tem 2,5. Então, a gente aguenta. Eu usei isso aí no reservatório de água pluvial da Baia, no Rio de Janeiro, que são caixas, são ralos gigantes, né?
que estava no subsolo, aflorava, fizemos um teste, falou, testa, ver se funciona. E secou. Não entra uma água mesmo, eles não tendo uma migração por fora do reservatório. Então, isso é muito recomendável, quem tem esse problema de umidade, a gente raspa, isso aí é análise de quem for fazer acompanhamento da obra, às vezes é necessário até tirar o reboco todo, mas se tiver firme, essa argamassa vai em cima dele. Se tiver que novamente rebocar, reboca e aplica esse material com desempenadeira em cima para fazer a barreira de pressão negativa. Vamos lá? Muito recomendado também em condomínios, aí, já que a gente está com o nosso fogo, condomínio em gourmets, né, área de lazer, onde se lava muito, né? Você está jogando água todo dia, toda festa que tem, mete a mangueira, porque não tem jeito, tem que lavar. Então, você vai proteger por trás do revestimento ou por trás da textura. Vai ficar uma barreira de água lá. Rodapé também, aí, aí já chega é um problema de cultura, né? A gente geralmente rejunta os rodapés com rejunte cimentício. E o que acontece? Lá fora se faz muito com selante o rejunte, tá? Da cabeça do rodapé, porque o selante acompanha qualquer movimentação e não abre a microfissura. Quando a fissura e você joga água em corredor de prédio, em área de lazer, a água passa por trás do rodapé e estufa a parede toda. Tá? Então, essas aí já são dicas de selamento aí. Robson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, veio à mente agora, né? A maioria dessas patologias que você mostrou são mais em residências, né? Mas nós temos uma situação bem nova, e aí o Luiz entra aí para explicar melhor o que está acontecendo, as estruturas com laje protendida, onde você tem um excesso de trabalhabilidade dessa laje e, por consequência, uma fissuração das alvenarias externas, né? Com isso, acaba gerando essa infiltração muito semelhante a isso que você mostrou aí na foto anterior, e, por consequência, gerando insalubridade para dentro das unidades, dos apartamentos, né? Esse material seu teria alguma resistência a essa fissuração ou não? Ele é um material extremamente flexível, Luiz. A fissura teria que ser tratada, cara. Vamos dizer, dependendo se for fissura, a gente tem um material para tratar a fissura, né? Que a gente passou por ele no primeiro módulo seu aí, e acima disso aplicar para essa água não conseguir penetrar no apartamento. Vai criar uma barreira para essa água não entrar dentro de casa, né? Então, ela vai ficar bloqueada ali atrás, dentro da parede. Então, a gente consegue, sim, bloquear a entrada da água e tratar, de certa forma, a fissura, mas a gente tem que ver que tipo de fissura se nós vamos ter o limite. A gente tem um material chamado Flexil, que ele é extremamente resistente, o nome dele já é Flexil, por isso é muito flexível, e a gente, se eu não me engano, a gente vai falar dele mais na frente aqui também, mas eu acho que dá para aplicar assim, tem que estudar caso a caso, mas eu acho que sim. Luiz, você quer fazer algum comentário? Sobre a questão da fissura versus a estrutura, como você falou, e a alvenaria, hoje o conceito, já quando a gente faz algum projeto de fachada, coisa do gênero, de fato nas juntas, rejuntes, sempre usar um material flexível, né? Porque os prédios, de maneira geral, eles trabalham. Então, eu preciso estar contemplando no meu material essa trabalhabilidade. O grande problema dessas patologias está na identificação da fissura, né? Ela é ativa e quanto ela é ativa. A partir do momento que eu sei a atividade dela e o quanto ela está ativa, aí sim a gente pode, junto com o Robson, aí, sentar e especificar o material de acordo com aquela atividade. Tem uma fissura que ela zera e vai a 2, 3 milímetros. Que material a gente pode especificar para cá? Vai ser um caso. Eu tenho outra que vai a 5. Eu consigo especificar? Normalmente, nos casos particulares que o seu outro explicou, o ideal é primeiro resolver o problema da fissura, né? Sanar o problema de fissuração. E aí as fissuras que ficarem remanescentes e forem passivas, aí sim a gente trata com material selante, que a gente vai ter agora condição de dar aquela vida útil que a gente precisa, né? Então, fissura, a regra é primeiro entender a causa e finalizar a causa.
Se a causa for um problema sazonal, que a gente não tem como zerar ele tem que ser conhecido para a gente entender esses limites, para poder adequar exatamente que material a gente vai usar. Né? O Robson acabou de citar um material um pouco mais caro, que tem uma flexibilidade maior. Vai se aplicar em todos? Não. Né? Eu preciso ter exatamente essa noção técnica da abertura e da sazonalidade dessa fissura, e aí sim a gente consegue usar a tecnologia dos materiais para poder estar auxiliando nessa durabilidade da estrutura aí. A gente tem um material muito interessante, Luiz, que a gente já apresentou lá atrás também, que são as telas nossas de fibra de vidro envelopadas com PVC, né? Que elas são finas. Hoje, várias construtoras estão usando nas vigas, contra-vigas, encontro de concreto, viga com alvenaria, porque elas têm extrema resistência à tração, então elas também estão sendo usadas no tratamento interno de fissura. Como o Luiz falou, tem que ser analisado, mas o corativo nosso aí, feito com tela e argamassa polimérica, também tem ressanado em boa parte dos problemas de fissuração. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Bom, aí banheiros, cozinhas, varandas, você citou lá atrás o negócio que é mais para casa, mas a gente vê muito algumas situações também em prédios aí desse que a gente mostrou aí atrás, com umidade ascendente no térreo, né? Às vezes foi feito problema de impermeabilização de solo, ou contato do prédio com o muro externo do vizinho, às vezes o nível do prédio do lado está mais alto, então a garagem ou o lazer fica todo impregnado ali com umidade. Então a gente também trabalha muito em condomínios aí. Bom, na impermeabilização, a gente trouxe agora para o Brasil a italiana Ecobit, que trabalha com membranas de impermeabilização de altíssimo desempenho. Essa empresa tem 100 anos também, está 25 no Brasil, fabricando em Mogi esses materiais, e hoje eu acabei de voltar de várias obras aí onde estão sendo aplicadas isso, e os aplicadores estão deslumbrados com o material e os engenheiros com desempenho. Esse material é um material que se amolda, né? É diferente de uma manta maçaricada, que não se contorna, às vezes, num ressalto como aquele ali. Então, ele trabalha aplicado como uma tinta, né? Então, se houver um vazamento, você vai saber exatamente onde vazou. Precisou reparar, fazer a pintura naquele ponto ali novamente. Então, ele é aplicado em camadas, o vermelho vai primeiro, exatamente para quando você aplicar o cinza, você ter o contraste de uma cor sobre outra, saber que você está cobrindo, né? Então, a gente trabalha com 3, 4 cores. Quando é laje, o material pode ficar exposto. Mas vamos falar, esse banheiro é todo fibrado, que é exatamente para dispensar a tela no meio aí. A tela vai nos cantinhos, nos ralos, né? Como as membranas de PU tradicional. A diferença dela para as membranas de PU que já tem mais, que são nossos concorrentes, é a docilidade do material da aplicação. Então, é muito mais fácil de aplicar. Vamos lá? Posso colar cerâmica direto em cima, tá? Então já é outra vantagem. Vamos lá, Damares. Aí é outra opção que a gente também que são as poliméricas da Store. As argamassas poliméricas são outro material opcional. Em varandas, a mesma. Vamos lá. Varandas, a mesma coisa, mesma técnica. Olha como é que a impermeabilização entrou ali embaixo onde vai entrar a esquadria, vestindo, fazendo o ângulo certinho. Como é que você faria uma manta asfáltica nesse ponto aí? A manta não vai fazer a quina, né, como a gente faz. E se precisar fazer uma reparação, é no pincelzinho que você vai. Então, esse é quilo por metro quadrado. Então, o engenheiro sempre tem que acompanhar a aplicação para ver se está botando a espessura que a gente precisa. E um material de altíssima vida útil, com um resultado muito, muito interessante. Vamos lá? Rejuntes. A Hard trouxe para o Brasil também o rejunte Infinity. A gente não prescreve isso, mas tem dado muito certo. Infiltrações em banheiros de apartamento, que é sempre uma guerra de condomínio, né, Luiz? Vazou o banheiro, está vazando na minha cabeça aqui. Aí o de baixo, às vezes, não quer quebrar para deixar o de cima achar o vazamento. Não falo que todos os casos deram certo, mas eu digo que 99% de quem usou, ele é um rejunte fantástico, porque inclusive esses prédios muito altos de Balneário Camboriú, todos estão usando esse tipo de rejunte por causa da movimentação da estrutura. Então, ele é quase que um selante que a gente usa em fachada, formando o rejunte. Com isso, a gente tem alguns apartamentos que nem tinha vazamento, ele pegou, trocou o rejunte e falou, rapaz, secou, parou de pingar lá embaixo. Então, não precisei quebrar o banheiro todo para descobrir o vazamento. E a diferença dele com o rejunte cimentício é que ele vai durar muitos e muitos anos, né? Vamos lá?
E um pouquinho da diferença nossa, não encarde, não mancha, ele não escurece. Pode passar, Damares. Não tem toda essa babaiada aí, desculpa a palavreada aqui, do epóxi, de outro tipo de rejunte, por isso que o nome dele é Infinity, é um material muito flexível. Vamos lá. E para quem é aplicador, essa facilidade aí. Passou com um aplicador como de silicone, parecido com ele, o cordão é cortado de acordo com a junta, aperta com a esferinha para fazer, se você quer plano, se quer cavado, tem esfera de vários diâmetros, e a remoção é na espátula, ele sai a casquinha, o excesso dele, sem precisar botar fita crepe, sem nada. Então, é um material fantástico. A mesma coisa, a gente criou o rejunte para piscina, resistente a cloro, que não tem rejunte nenhum cimentício que resiste ao cloro. Com o tempo ele vai degradando, e depois tem que trocar. Então, a gente tem várias piscinas aqui no estado já com esse material, tanto o selante como o rejunte. Tá? São materiais extremamente resistentes ao cloro. Vamos lá para as lajes. Bom, aí a obra já entrega, né, que tem alguma falha na impermeabilização da laje. Já estava impermeabilizada, mas já falhou antes da obra terminar, né? Então, essa é uma foto que eu tirei, que o cara me disse, pô, você sabe onde é que está? Então, por dentro, você via a manta maçaricada já com a boca aberta. Eu falei, já dá para ver no olho aqui onde teve a falha de aplicação da manta de maçarico. Vamos lá. Nós também temos uma indústria chamada TC Shingo, que traz mantas da Europa, classificação um pouco superior às normas brasileiras, mas eu tenho vendido mais essas mantas para telhado do que para laje, tá? Porque não adianta, eu não vou conseguir concorrer com manta brasileira, mas a gente trabalha no telhado, depois eu mostro para vocês por que a gente está revolucionando a cobertura também, que o brasileiro coloca uma telha colonial e aquilo é o telhado da casa. Quebrou a telha, lava a casa. Então, eu botei um foilzinho, mas não resolveu. Não tem como resolver, ele tem micra de espessura, né? Então, os gringos não conseguem nos entender. Como é que a gente tem coragem de expor um imóvel a uma única telha que está em cima, protegendo de toda a intempérie? Então, a gente cria uma subcobertura e impermeabiliza. Vamos lá, Damares. Aí nós temos a manta com grão de basalto, que é um pouco diferente das ardoseadas brasileiras, que você consegue andar em cima, ela tem uma resistência muito maior do que essas mantas que a gente conhece. Pode passar, Damares, por favor. Então, a gente tem aplicado aí em lajes onde o cliente quer trafegar, para tráfego eventual, mas quer um material que já não precisa de proteção mecânica em cima. Vamos lá? E aí, o que eu realmente hoje, depois que eu só estou há 6 meses com a Ecobit, foi bobeira minha, porque ela é a Stó da impermeabilização, que tem a Stó de desempenho, textura e tinta, tem a Ecobit italiana aí nas impermeabilizações. Então, o nosso produto mais conhecido aí é o Ecoper Multiuso, pode passar, por favor, que é aplicado assim, em 2 camadas, tem a camada de imprimação, mais uma camada vermelha, ou outra camada de cinza ou de branco em cima, exatamente para criar o contraste para você, o próprio aplicador, se ele vê uma manchinha de vermelho lá, sabe que está falha a aplicação. Tá? Então, isso é bem legal que você contrasta, né? E como a gente mostrou ali, né? Você se amolda as vigas invertidas, as sóculos aí para energia solar, então, e é um material que você pode trafegar em cima dele, não precisa de proteção mecânica, tá? Então dá para tráfego eventual aí tranquilo andar em cima. Vamos lá? Então hoje é um material padrão de empresas como Votorantim, ArcelorMittal, grandes indústrias, né? Suzano, que conhecem impermeabilização como ninguém, não pode falhar. Então, eles aplicam esses materiais em equipamentos industriais aí de alto desempenho que não pode ficar voltando lá para impermeabilizar. Aí, na construção a seco, a mesma coisa, graças à flexibilidade. Vamos lá. Esse é o material, o único é a manta líquida. É esse que a gente briga aí com o mercado popular aí no Brasil de mantas líquidas, né? Eu não gosto nem de falar, porque eu tive loja em manta que eu vendia 2 anos depois, dava pau. Então, onde é que eu recomendo usar o meu material? Se for para brigar com um concorrente que vai te vender uma manta de balcão aí de loja, compra o meu único aí. Mas eu não gostaria de vender, eu prefiro vender o nosso multiuso e Copé lá, que é outra. Não dá para comparar as duas tecnologias, são incomparáveis. Mas eu tenho vendido no próximo slide para fazer algo que o pessoal não tem feito, fachadas ventiladas ou não aderidas, deixando a própria alvenaria por trás do revestimento. Isso é um crime, porque existe a condensação, vai ensopar esse tijolo todo aí e vai chegar dentro de casa.
Tá? Então, o que a gente prescreve, pelo menos que você faça uma manta de impermeabilização em cima do tijolo para depois botar a fachada ventilada. Essa conta vai chegar, mas em grande escala aí, porque isso virou febre no Brasil, baratear. Então, o sujeito nem chapisca, nem embossa e nem impermeabiliza a alvenaria. Ele taca aí a estrutura em cima, coloca o porcelanato, outro elemento em cima e deixa aquela câmara de ar condensando ali atrás. Já temos aí as primeiras notícias de apartamento mofando, né? Mas então, esse é um prédio em Bento Ferreira, né? Extremamente bem localizado. Por cima foi colocado um ACM, né? E deixou a lajota aí exposta. Então o único é pedir para dar errado, né? É pagar para se aborrecer. É uma coisa impressionante isso. O pessoal tem que garantir o emprego dos patologistas, né? Tem jeito. Vamos lá, Damares. Aqui o nosso Keep Alo, que é a base de TPO. Então, aí a nossa briga é com PU. É um material que seca muito rápido, então aquela impermeabilização que precisa de velocidade de secagem. O outro material são 8 horas entre demãos. Esse aí são minutos, né? Então, a gente precisa fazer uma impermeabilização de emergência, um material um pouco mais caro, de altíssimo desempenho, e a gente tem essa diferencial da secagem bem rápida aí. Vamos lá? E também, em alguns casos, a gente pode aplicar até mesmo sobre a manta de asfáltica que já existe lá. Tem que analisar caso a caso aí. E aí trouxemos também um monte de para que isso, né? O exit side, para não fazer gambiarra nas saídas de calha. Você tem as bocas de drenagem aí já com tela, que já encontra a tela que vem da nossa impermeabilização para fazer um trabalho de primeira, né? Então, são para esgotamento da água pluvial e das calhas. Vamos lá? O anti-raiz, que também é um material que só nós temos, um material que você aplica, não precisa da proteção mecânica. A gente fala assim, tem que proteger o jardineiro, né? Se o jardineiro tiver juízo, não ficar metendo a colher e rasgar a manta. Se ele não tiver juízo, o segundo passo é botar um geotêxtil para proteger a minha membrana, que ele vai ficar solto lá dentro, acima da membrana. O mais radical é fazer uma proteção mecânica, mas a gente tem, às vezes, a jardineira do apartamento, é só orientar o cliente. O material é fantástico, que ele faz a impermeabilização e não deixa propagar raízes, né? A raiz não entra na impermeabilização. Vamos lá? É aplicado nisso aí, jardineiras, em geral, vocês têm muito isso em condomínios, né? Vamos. E aí, o nosso isolamento térmico. Eu fui pioneiro aqui no Espírito Santo há 2009 com o uso do XPS, que é o mais poderoso isolante térmico de laje que tem no mundo. Ele tem zero aí praticamente de absorção de água, é 0,02%. É o material que tem a maior resistência térmica do mercado dos isolantes. Então, quando a gente fala em química, né, a gente fala das espumas, a gente teve a invenção do EPS há 80 anos atrás, depois veio o PUR e há 20 e poucos anos o PIR e depois o XPS. A gente fez o XPS que eu posso passar com um ônibus em cima que ele não deforma. E ele pode ficar dentro d'água. Então, essa é a diferença dele. Então, hoje a gente está... Muitos telhados de prédios aqui no Espírito Santo está sendo arrancado o fibrocimento, o engradamento todo, regularizada a laje, feito o caimento e colocado a impermeabilização e XPS em cima. Então, o brasileiro faz telhado para sombrear a laje para proteger do calor. O americano se derrete de rir da gente. Fala, cara, isso é tão pré-histórico que vocês têm material para isolar. Todos vocês aí que trabalham em condomínio sabem que quando a gente bota um telhado em cima de uma cobertura de um prédio, toda a manutenção que você vai fazer para descer na cadeirinha, você sai quebrando tudo, né? Então, você anda em cima do telhado e não para nunca de consertar, principalmente se for fibrocimento. Você não tem um condomínio que eu conheça que o síndico não pira com o telhado. Pô, eu chamo o cara para mexer lavar a fachada, ele quebra metade do meu telhado. Aí eu conserto o telhado, depois vem outra turma lá e quebra de novo. Então, estão arrancando telhado para todo lado. Isso foi inventado nos Estados Unidos para as câmaras frigoríficas, né, porque ele não congela, né, não entra água, então não tem congelamento. E a compressão que as câmeras sofrem por ser altas, né, o material não podia deformar. Da câmara frigorífica, ele veio para a laje, veio para a estrada. O americano usa muito XPS para fazer casa em cima dele na região pantanosa dos Estados Unidos, só que blocos de 1 metro. Mas vamos focar na laje aí. Então, eu fiz a impermeabilização,
coloquei o XPS e calcei em cima. Aqui no Espírito Santo, em São Paulo, a gente já tem fabricantes que fabricam plaquinhas de concreto de 3 centímetros só. Ela é fora de norma para pavimento, mas serve para fazer a minha proteção mecânica toda calçada ali, como se fosse calçar uma rua. Tá? Então, é tudo solto. Qualquer BO que deu, você arranca tudo do chão lá, bota no cantinho, repara e volta com o material para o sistema lá. Zero de calor aí embaixo. Tá? Ele troca zero, a laje fica na temperatura ambiente. Vamos no próximo slide. Então, Robson, só um comentário. Eu vi uma grande empresa, uma que já foi a maior e quebrou, aplicando em cima disso uma cerâmica. E em 2 lugares, num prédio em Itaparica e outro em Aracruz, o vento jogou lá de cima. A plaquinha cerâmica a gente exige aí, como fabricante, 12 quilos por metro quadrado, no mínimo, para botar em cima do XPS. Por isso que a gente trabalha com materiais aí de 60 quilos para proteger. Então, não inventem moda botar uma casquinha de ovo em cima dele que leva embora mesmo. Vai levar. Não vende sucção aí, você bota uma plaquinha cerâmica que pesa 5, 6 quilos por metro quadrado, vai jogar longe. Então, vamos fazer o material com responsabilidade. Outra coisa que não pode fazer... Poderia ter usar a brita também? Pode, a gente vai mostrar um slide que tem brita. Se lembrando do peso, tá, Maurício? Tem que ter um pouquinho de peso, acima de 12 quilos, para garantir que não voe. Então, a gente comenta aí que esse peso tem que ser analisado, se a laje suporta, mas geralmente quando você tem um telhado, um gradamento aí de madeira, você vai tirar um gradamento e colocar quase o mesmo peso em cima aí. Tá? Vamos lá? Até melhor porque é distribuído, né? Não é concentrado. Olha a brita aí. A brita eu preciso de botar o geotexto, tá? Porque o bidim, para poder a brita não ficar furando o sistema, apesar dele ser duro, a brita machuca muito. Agora, só lembrando que a brita também dá trabalho de varrer, né? Às vezes você espalha a brita, andar em cima não é tão legal. Então, a gente tem vendido muito mais com a plaquinha de concreto do que com a brita. Entendi. Mas, às vezes, a portaria do prédio não fica tão bonito de visto de cima. Então, o que o síndico faz? Coloca o XPS, coloca geotexto e compra cestinho colorido, rolado, esse cestinho de rio, ou até a argila expandida e bota em cima. Okay. Aí, esse é um exemplo de uma consultora que eu fiz uma palestra aqui no Espírito Santo, e a sala de diretoria estava um forno na hora que eu cheguei lá, e quando eu fui apresentar o XPS, o diretor se irritou com a equipe dele. Vocês não conheciam esse troço, não, cara? Pelo amor de Deus, amanhã vocês podem arrancar esse telhado e que eu já não aguento mais quebrar esse monte de telha quebrando, vazando aqui embaixo, quente. Aí, hoje, toda vez que eu chego lá, eu falo, o cara que resolveu o calor aqui na empresa. Vamos lá. Aí, quando a gente for fazer piso acabado em cima, tem toda uma técnica de aperto do XPS, porque esse contrapiso tem que ser com fibra de polipropileno, tem que ter junta de movimentação, porque ele vai trabalhar muito mais em cima do XPS do que se fosse em cima da laje. Tá? Então, a gente tem que consultar a engenharia, consultar manual para fazer o trabalho direitinho. Então, aí em áreas externas, hoje tem construtoras que já usam padrão, eles não brincam mais com o XPS, não fazem nada sem o XPS, porque senão a laje vai trabalhar. Bater o calor é coisa que os gringos, quando eu comecei, a empresa que eu trabalhava chamava Owenscorning, que é a maior do mundo em isolamento térmico. Ela trabalha com lã de rocha, lã de vidro e XPS, ela é inventora do XPS. A Owens não conseguia se conformar como é que o engenheiro brasileiro não sabe que calor, concreto não aguenta calor. Ele trabalha, ele se movimenta, ele fissura, ele dá desconforto. Então, graças a Deus, a gente está fazendo essa pequena revolução aqui no estado também nisso aí. Então, sossegou o concreto e deu conforto para o usuário que mora abaixo disso aí. Lembrando que a gente ainda tem 12 decibéis de isolamento acústico no toque-toque aí em cima. Tá? Outro detalhe, como a gente tem um poder alto de gambiarra, né, em tudo que a gente faz no Brasil, na construção, muita gente começou a falar, eu vou botar EPS no lugar do XPS, que é isolante térmico, o EPS absorve água. Então, acaba virando um chachinha embaixo, passa a conduzir calor e mofar lá o sistema todinho. Vamos lá. Aí mais um exemplo, né, de um prédio que usou o XPS aqui. Então, a gente teve o salão de festa em cima, não incomoda os vizinhos embaixo, tá? Graças também ao trabalho de absorção de ruído, aí, que ele funciona como uma mola aí no meio das duas massas, né? Vamos lá.
E aí os prédios que fizeram prédios novos e não acreditaram no meu papo furado, falaram, não, vou continuar fazendo telhado. Fizeram, agora foram habitados, o morador começou a reclamar do calor, porque o fibrocimento, apesar do termômetro lá, não estava tão quente, 50 graus abaixo do telhado. E temperatura ambiente de 30 lá em cima. Cria uma estufa embaixo, aquece a laje. O que acontece? O morador de baixo esquenta do mesmo jeito. Chamou a perícia mediu a temperatura, estava fora de norma. O pobre, coitado do meu amigo da consultora, teve que gastar 2 vezes. A gente colocou os pés em cima da laje, criou exaustão para jogar esse calor para fora aí da laje. E aí a gente mata a cobra e mostra o pau, né? A laje lá com 52 graus, levantei a placa do lado daquele termômetro ali e 29 embaixo do XPS, a temperatura do ambiente do dia. Ele tem, quem conhece troca de calor, lê o manual, ele troca 25 milímetros, ele bloqueia 100% da radiação que passaria por ele. Então não entra nada de calor para baixo. E aí, acho que para mim a maior revolução que a gente tem hoje na impermeabilização, que é da Ecobit, que é o STAR nosso, que é uma manta de membrana de impermeabilização com nanopartículas de vidro. Ele devolve 90% do raio solar para cima. Hoje eu fui numa obra que eu pedi ao empreiteiro para comprar óculos escuros para os aplicadores, porque eles estavam com o zoinho parecia japonês, fechado, não consegui nem olhar para a membrana, de tanto que refletia. Então, esse material é fantástico, porque ele tem praticamente quase o desempenho do XPS termicamente, a laje vai ficar fria. Só que quando você trabalha com geração de energia em cima, eu vou ter 2 sóis, né? Um sol de cima para baixo e um de baixo para cima. Como as placas hoje são bifaciais, elas geram energia dos 2 lados, o ganho de produtividade vai ser imenso aí. Tá? A gente vai ter o ganho de geração. A gente vai ter muito mais geração do que se fosse uma laje opaca aí. Então, esse material é um material que a gente está vendendo muito. Bom, vamos lá. Tráfego de veículos, nós não somos o único fabricante, mas temos um material que São Paulo, sul do Brasil, até mesmo o Nordeste já usa muito, que é o nosso Ecopark. Vamos passar aí. Esse é poliuretano, são várias camadas. Não recomendo a nenhum dos síndicos que não coloque a última camada, que é o quartzo, que fica a superfície mais rugosa, mas é a proteção de rocha em cima da membrana. Por quê? Vai ficar liso demais. Então, acontece acidentes aos montes quando você não usa essa camada. Você freia o carro não para. Então, a gente já teve alguns prédios aqui em Vitória que já aconteceram isso, e o morador bateu com o carro na vaga dele, porque na hora que ele meteu o pé no freio, tinha chovido, a vaga dele é semi-molhada, né? Está entre debaixo da torre e parte fora, a água entrou na vaga dele. Quando ele freou, o carro escorregou igual um sabão. Então, vamos lá na próxima slide. Então, a gente tem o próximo, por favor. Aí a gente dá a última camada. Se ficar como está esse slide acima, isso vai ficar um vidro, né? Então, a gente sempre aplica e temos a última demão aí como uma demarcação, sem ficar desbotando rapidinho, com uma pintura tradicional que o pessoal usa, que é poliuretano. Vamos lá. Aceita rampa, eu posso criar vaga de cadeirante, pintura, a gente fornece em cores também, a de pedestre, dá para fazer muitas aplicações aí. Outra tecnologia que a gente tem é a geomembrana, né? Que aí é a membrana que ela é de PVC, ou de TPO, que ela é feita sob medida ou fundida na obra para a laje. Então, isso a gente tem uma aplicação mais residencial, mais para as estruturas de madeira série T. Pode passar aí, não? Então, assim, é o topo da cadeia evolutiva da impermeabilização. Então, a gente produz isso em São Paulo, manda ela pronta, ela veste a laje inteira, criando uma piscina em cima. Vamos? E quando a gente trabalha com estruturas de madeira, a laje é um deck de madeira. Então, aí a gente entra com o XPS embaixo dessa membrana e a membrana solta em cima do XPS. Vamos lá? Mesma coisa nas jardineiras. Pode ir, Ana. Aí, selante para piso. Nós trabalhamos, eu estou mudando de indústria todo tempo aí, porque eu trabalho com várias marcas, né? A Hard, a gente tem o rejunte, né? Desculpa, para selamento das lajes aí, que é o SMP. É um híbrido, ele tem um shore, que é o grau de dureza maior, para você poder pisar com um saltinho alto aí e não deformar o rejunte. Vamos lá?
A linha transparente nossa para a área externa, que é muito usada em rocha natural, cerâmica, para fazer a impermeabilização dessas áreas de cobertura, áreas molhadas, né? Pode passar, por favor? É o Risana Terrace. Ele é transparente e faz essa proteção aí desses elementos externos aí. Podemos ir lá? E totalmente repelente, a água não passa, aguenta água estagnada também. E aí um pouquinho das consequências da ausência de isolamento térmico em grandes lajes, né? A fissuração. Então, qual é a técnica que o pessoal usa? Vem por baixo e aplica um epóxi ali na fissura para parar de pingar em cima do carro. E para onde que essa água vai? Para dentro da laje, né? Ela continua lá dentro. Você tampou, botou uma rolha por baixo ali para parar de incomodar o morador. Mas e aí, não resolveu uma patologia ou não? Não, né? Tinha que tratar lá em cima para essa água não entrar. Então, como é que isso vai estar daqui a 30 anos, 20 anos? Se essa laje está toda ensopada de água aí dentro. Dura isso tudo, não, fica tranquilo. Oi? Não dura 30 anos, não, fica tranquilo. Então, isso já chega um dia que a conta vai chegar, porque fissurou, bota a rolha. Fissurou, bota a rolha. Isso é muito comum, a gente encontra em muito prédio, né, Luiz? Aí fora. Quando o pessoal não resolve colocar aquela calha, né? Só para direcionar para o outro lado, porque esse morador é o mais chato. Eu cheguei num prédio que eu não entendi aquilo, cara. Eu falei, o que é isso? O zelador falou, não, é a calha porque tá pingando da laje, aí a calha joga lá naquele canto lá. Eu falei, que coisa linda, bicho. É um prédio novinho, tem um prédio, não, um condomínio com 3 prédios, novinho na Mata da Praia, o Robson, desse mesmo jeito, cara. Tá? Não tem ano ainda de entregue. E pior, né? Isso aí está acontecendo na laje do Pilotis, né, onde tem o lazer, e aí na laje do subsolo é o inverso, porque não fizeram a impermeabilização e a água de subsolo está subindo, quer dizer. Propõe trocar, usa o reservatório lá de caixa d'água como estacionamento e deixa aí embaixo para reservatório, está entrando água embaixo e água em cima, pô, não vai nem pagar a conta da água, pô. Bom, dá para usar como água de reuso, que já filtrou no concreto ali, né? Já limpou a água um pouquinho. Mas vamos parar de brincar, que isso é coisa séria. Vamos lá, Damares. Aí vamos falar dos telhados. Bom, a primeira grande negligência no Brasil, quando o telhado é metálico, é o fixador, né? Fora a escolha da telha, é o parafuso. Essa foto foi eu que tirei lá no Joinville, na sede da fábrica da Hard, quando eu fui visitar. E fomos visitar alguns galpões de parafuso de concorrente, e aí tem a gênese da corrosão. Ó, o parafuso oxidou e está transferindo, não sei se quem está em casa aí vendo, para ver as bolinhas na telha ali. Ó. Então, aí a corrosão sendo transferida do fixador para a telha. Então, a outra questão é a separação aí da terça com a telha, que é uma fita que custa centavos por metro. Pode voltar um pouquinho, não. Essa fitinha preta parece uma fita isolante, mas é uma fita butírica que separa a impermeabilização da transpasse da telha e a extravasão, que é a gambiarra que a gente faz. A gente tem um flange que dá um garrote nas linhas de vida, nas chaminés, nas antenas, para evitar que você faça gambiarra na impermeabilização do telhado. Vamos lá? A mesma coisa, já que não tem jeito, né? Quando a gente tem essa situação, a gente lançou um selante para a cabeça de parafuso. Você não precisa botar o dedo lá na hora que você aplica, porque o dedo, quando você aperta um selante, ele é muito viscoso, ele vai e volta, né? Ele puxa para cima. Aí você cria bolhas de ar. Eu subo muito em telhado, às vezes você pega o selante, está todo igual uma coroa de rei, assim, cheio de ponta para cima, porque o cara foi metendo o dedo. Aí você aperta, esguicha a água por baixo. E quando você tira esse selante, está todo corroído o parafuso. Então você retém água entre o selante e o parafuso. Esse aí não, ele dá um gotão na cabeça do parafuso e espalha, forma uma chupetinha ali em volta para não precisar botar o dedo. Mas essa aplicação ela tem que ser antes do parafuso começar a enferrujar, correto? Não, nesse caso, né? Exatamente. Quando a gente já está oxidado, é melhor trocar. Entendi. Vamos lá. Só mais um caso curioso. Um prédio de uma das maiores consultoras do Espírito Santo, em Jardim da Penha, onde a telha foi montada ao contrário. Em vez de uma cobrir a outra, elas ficavam... Impressionante. Nossa. Difícil. O que acontece... Se não tivesse registrado e fotografado...
Poderiam me chamar de mentiroso. Ô, Maurício, deixa eu te perguntar. Esse teu conceito de grande construtora que você fala é o quê? Porque elas provocam grandes patologias? Porque toda hora fala uma grande construtora deve ser, né? Elas provocam grandes laudos, 1.500, 1.800 páginas. Bom, um pouco disso tudo que a gente está conversando, Maurício, vem da formação, né? Infelizmente, eu dou palestra em algumas faculdades e o Brasil, assim, a gente fica com vergonha do que a gente tem de mateco, né? O aluno sai sem conhecer nada de materiais. Eu trabalho com 13 indústrias, com milhares de produtos inovadores, aí nada é tão caro que não é produto caro, é produto que é pagável, vamos dizer assim, tem desempenho. Você pode escolher o desempenho. Só parafuso eu trabalho com 5 níveis de parafuso. O que a gente já dá garantia que vem enferrujado na caixa, que é o pé de boi. Eu falo para a minha equipe, não venda esse troço, cara, mas infelizmente tem muita gente que quer comprar esse. E o inox 100%, que você quer nunca mais mexer no parafuso. A arruela com 30 anos de garantia. Então, assim, desde que você use a parafusadeira correta, né? Não esmague a arruela toda. Então, são coisas tão simples que a gente devia ter isso na escola. Só que eu às vezes me convido para dar aula de graça e os professores não me aceitam, às vezes, para falar de graça. Então, eu, às vezes, tenho vontade de bater na bola e falar, cara, deixa eu apresentar para os teus alunos, cara, pelo menos sai uma geração aí conhecendo o que tem de materiais. Bom, continuando aí, o transpasse da telha. Então, isso é muito comum em condomínio. A gente tem essa oxidação exatamente no transpasse. Por quê? A baixa inclinação, você tem a telha com baixa inclinação, a água fica parada aqui, ela entra uma por baixo da outra e começa a corroer a linha de transpasse todinha. Solução para isso seria o quê? Colocar a fita dupla face, a tack tape embaixo, que é a fita para selar, mas infelizmente a única solução para não acontecer é no próximo slide aí, que é fazer o tratamento com a membrana lá da Hard ou da Ecobit, com a telinha impedindo que haja essa abertura. Bonito não é, mas é eficiente. Tá? Essa telha, por acaso, aí é branca, né? É cinza, mas se a telha fosse branca, você praticamente não vê. Então, isso é muito comum em garagem de prédio, ter aquela corrosão ali, quando você vê, você já furou a telha toda. Então, assim, eu estou fazendo isso para telhado novo, porque não é um serviço que seja opcional, é quase que obrigatório. Não quer ter corrosão futura, aplica a membrana, que ela vai fazer um tapa-onda, então vai calafetar esse espaço aí. Vamos lá? E aí a mesma coisa, esse mesmo material, que ele é moldável, né, como a gente mostrou lá nas lajes, ele se amolda aí a clarabóia, a cumieira, então você protege todas essas aberturas para não ficar entrando água e não corroendo. Vamos. E aí também tratar os telhados que estão em estado avançado de corrosão, desde que o metal esteja íntegro, não esteja perdido o núcleo. Você tem às vezes a carepa ali superficial, você limpa esse ferrugem e ele vai trabalhar quase como um convertedor, além de ajudar no barulho do bate-lata aí, né? Porque quando você aplica um material desse, que ele é uma borracha, praticamente uma membrana, a chuva, além dele ele ajudar no calor, na vida útil da telha, que vai prolongar, porque a gente tampou aí, estagnou a corrosão, vai fazer menos ruído. Vamos lá? Aí a mesma coisa, recuperação das telhas. Você está vendo na foto da esquerda, tem um catacata, né? Catou o parafuso que estava enferrujado, cuidou do transpasse, depois pulveriza em cima do telhado todo, quando a telha já está chegando no limite da vida útil dela. Que o aço, às vezes, está íntegro, mas a galvanização já foi para o saco. Então, a gente precisa de regalvanizar, vamos dizer assim. Como a gente não tem como regalvanizar no telhado só na fábrica, na usina, a gente usa esses materiais para fazer isso. Vamos lá? Outra coisa com telha termoacústica que eu vendo há 12 anos é a tristeza que eu tenho em ter implantados com tanta força no estado e até fora daqui, e ver a instalação ser errada. Então, quando eu deixo a espuma exposta, como vocês estão vendo aí, ela vira um xaxim. Não posso ter o núcleo exposto nunca, em lugar nenhum do telhado. E é o que eu mais vejo. Qualquer lugar que a gente vai, não se coloca a pingadeira, não se coloca o acabamento lateral, que fica sempre o PIR, que agora já é mais PUR, né, exposto. EPS, eu digo aqui, me perdoam meus amigos que fabricam, mas EPS deve ser proibido e vai ser proibido em telha metálica. Tá? Então, não use telha de EPS nunca. O material é excelente para várias aplicações na construção civil, mas jamais no telhado.
Então, a gente trabalha hoje com espumas de PI, que é poliisocianurato, que é a evolução do PUR. Mas, nesse caso aí, vocês podem ver que a corrosão comeu a telha toda, porque a umidade vai sopando, a alga vai formando ali na boca do xaxim. Estou citando xaxim porque vira um xaxim mesmo. Sim. E aí essa água vai entrando e vai comendo o aço nas duas faces dele. Você perdeu a telha. Vamos... E aí a gente tem também o Icoprot Star, que é da Icobit, para fazer essa questão do tratamento do aço aí. Pode ir mais à frente, né? Que é a repintura do telhado, como a gente mostrou. Nesse caso, eu tenho 2 produtos, né? O da Hard e o da Icobit, para fazer o mesmo trabalho sobre a telha metálica aí. Vamos lá? E aí, calhas, rufos. Olha a fotinha da manta aluminizada ali. Eu falo que se tem um produto que é gambiarra, é manta aluminizada. Tá? Então, assim, botou... Está guiando a água. Você achar, viu? É comum você achar. Ela não se adere direito e aí abre a boquinha ali, em vez dela estar vedando, ela está jogando a água para dentro. Então, a gente trabalha com membranas, fazendo essas ligações aí da alvenaria com os rufos ou os outros elementos. Vamos lá? Esse é um trabalho que eu fiz aqui no estado, que eu ganhei uma honra ao mérito aí do governo, foi resolver o problema dos funis lá de um terminal de ônibus que foi feito, executado aí de uma forma inadequada e a água saía para esses poros aí do funil. Então, a gente aplicou o material aguentando pressão negativa, né? Porque dentro deles aí vem a torrente de água. Podemos ir mais aí? Mesma coisa aí na impermeabilização das platibandas. Recomendo a todos os síndicos, quando impermeabilizar a laje, já vai até o chapim com a impermeabilização. Protege, faz a piscina todinha ali. Vamos. E aí, a ausência de impermeabilização em calhas, né? Então, acontece isso tudo aí. Vamos lá? É a mesma questão nas calhas. A gente trata aí tanto a corrosão, quando ela ainda está em estado inicial, quanto o transpasse de calhas, que não adianta você botar véia da calha, selantezinho, que ele vai fadigar e a água vai vazar. Então, a única forma é você fazer realmente o selante em forma de membrana, aí, com tela, com tudo. Vamos lá? E aí, um cuidado também que você deve ter com a calha, porque quando você trabalha com a telha, você tem ali a calanda da telha embaixo, emberçado aí no berço da calha. Então, você tem milímetros ali de abertura. Tem que usar uma calafetação dentro, aí, entre a borda da calha e a telha, senão a água passa e vai lá dentro da casa, ou dentro do prédio. Vamos lá? Mesma coisa, cuidado com a energia solar, é um excelente material, mas tem sido muito destrutivo, gerado muita patologia na instalação por erro de fixação ou de selamento. Então, a gente acaba fazendo estrago aí nas coberturas ou nas lajes. Laje eu sempre recomendo, prédio, quem for reformar, chamar o projetista da solar e falar, meu amigo, você vai deixar as basezinhas de concreto na minha laje para depois você colocar o seu material em cima, não na laje em si, numa vigotinha ou num pezinho de concreto. Impermeabiliza o pezinho e depois ele vai lá em cima e coloca. Porque se deixar ele trabalhar no chão, primeiro que a placa vai ficar colada no chão, você não consegue nem fazer limpeza. E outra que vai furar a membrana toda. E aí os extravasores, né, que a gente mostrou ali atrás, para saídas de todo tipo de extravasão de telha colonial, telha metálica, fibrocimento, de uma forma técnica, né? A gente tem aí de 3/4 de polegada até 90 centímetros de diâmetro. Vamos lá? A parte nossa de estrutura, esse é mais a galpão, pode pular aí que o nosso foco hoje é condomínio. Reservatórios. Vamos. Qual é o nosso produto top, líder hoje de mercado em condomínios que querem algo para ficar 100 anos, 110 anos, 120 anos sem voltar lá no reservatório? É a geomembrana, é o bag. Mas a gente também tem os espertalhões que entraram no mercado fazendo estrago desse tipo de tecnologia. Vou mostrar o que são os bags no próximo slide. A gente trabalha com geomembranas, a gente dá 10 anos de garantia de instalação, 100 anos de vida útil garantida pelo fabricante por nós. Nós trabalhamos com solda eletrônica, não é cola, então ele vem sob medida por reservatório. Em reformas, a gente vai lá, mede o reservatório, todas as entradas, saídas, todas as flanges são soldadas a micro-ondas, então a membrana ela é fundida uma na outra. Fazemos uma bainha lá em cima, acima do ladrão,
com reforço, com parafuso de inox. Essa bainha vai aguentar o peso da água enquanto a caixa está enchendo, depois praticamente a compressão da água contra a parede, já por atrito, já sustenta a membrana. E todos os flanges são, pode ir no próximo slide, por favor, já são com dupla fita Hellman inox e mais aquela afetação da boca. Então, em reformas, nós temos prédios aqui em Vitória com reservatório de 60 mil litros, que eram 2 células de 60 mil litros. Nós trocamos toda a impermeabilização em 6 horas. Então, 6 horas depois, o prédio voltou, o material é todo laudado pelo Instituto de Falcão Bauer, IPT, a potabilidade dele. E outro grande barato, Luiz, você que atua muito, e Maurício, é que você consegue ver a água limpa dentro, saber a qualidade da água que tem dentro, e não aquela água no ambiente escuro, como são as mantas tradicionais, você não vê, se a água estiver suja, você nem vê. Isso aí até assusta o síndico, ele chega e fala, nossa, estou vendo a água meio barrosa lá, você nem viu isso antes, é a mesma água que tinha antes, só que agora você vê, né? Então, assim, a troca é muito rápida, nós somos alfaiates de reservatório. Então, o material vem embrulhado, pode ir no próximo aí. E quando a gente fala de 40 mil litros, é fichinha. Nosso recorde, que é a Sabesp em São Paulo, é de 6 milhões de litros de água. Então, a gente fabricou um balsão único, temos vários hotéis aqui em Vitória, estou trocando agora o Sesc de Praia Formosa, que é um reservatório de 2 milhões de litros, num saco único desse aí. Pode ir para o próximo. E aí a operação nossa, quando é um castelo, né, como o hospital aqui em Vitória, subiu de madrugada, baixou o nível das células lá, são 3 células, veio o charutinho lá com o bag embrulhado. Quando foi meia-noite, nossos meninos entraram lá dentro, a água já estava esgotada, botaram o bag, parafusaram lá em cima, 5 horas da manhã, ligou a torneira e nem o paciente, nem os médicos viram que foi trocado o reservatório. Vamos lá? E aí os gatos. Então eu fico muito triste que aqui no estado nós temos uma empresa fazendo esse estrago aí, e realmente é um estrago, eu fico muito triste de ver, porque nós já trocamos 8 reservatórios de prédio e ele está queimando o filme de um bom produto. Ele compra membrana que não é igual a nossa, não é normatizada, e cola. Então, com o tempo, o cloro corrói a cola toda. Então, é uma tristeza, fora a costura lá em cima, dá para ver na foto como é que ele faz uma gambiarra doida, né? Não tem uma bainha rígida em cima, então tem sido... Eu fui num condomínio popular na Serra, nós já trocamos alguns dos reservatórios, são 32, 12 já falharam e os outros todos vão falhar. Então, condomínio de baixo recurso, o pessoal faz esforço para fazer a reforma, está muito bem cuidada, a síndica está de parabéns, até mandei hoje o convite para ela assistir. E assim, é triste ver o investimento que eles fizeram numa tecnologia que é boa, mas foi feita uma gambiarra. Vamos lá? E a outra característica, outro produto nosso é o EcoPot, que é a nossa membrana acrílica para reservatório, que é a opção à membrana asfáltica. Logicamente, se for reforma, o bag meu lá, se eu tiver a membrana preta velha lá, eu só vou lá cortar as orelhas dela que estiver pendurada e boto por cima. Boto o geotexto atrás e boto por cima. Esse aqui eu teria que fazer a limpeza da membrana, desimpregnar todo o concreto para poder aplicar. Então, em reservatórios usados, é mais complicada a reaplicação disso. Vamos lá? Mas o estado dele é a mesma coisa lá da claridade dentro do reservatório. Né? Além de você ter impressão muito mais eficiente, você consegue ver a água plena ali dentro. Vamos no próximo aí. Vou até tirar uma foto aí, depois que eu vou botar uma foto com a água dentro, para vocês verem na próxima apresentação. Cuidado com o teto, porque o cloro evapora, vai para o concreto e corrói tudo. Então, assim, não dá para usar materiais permeáveis a vapor. Jamais, a gente tem que usar materiais impermeáveis aí, que são os nossos materiais de Icobit, as membranas aí, para fazer o teto. Vamos lá? E também trabalhamos com esgoto, com qualquer tipo de efluente que tiver, a gente tem membrana para qualquer tipo de aplicação. Vamos lá? Piscinas, que eu tenho para piscina é a impermeabilização, com material da Icobit, com mais camadas, com mais quilo por metro quadrado, com tela na piscina inteira, e piscina enterrada tem que ser feito o tratamento de pressão negativa aí com o material da Store antes de aplicar a membrana.
Vamos lá? Aí a questão também das patologias na piscina, que eu acho que isso é todo o dia a dia de vocês, né? Sim. Então, são as infiltrações. Nesse caso, a gente já mostrou ali atrás. Próximo slide, por favor, Damar. A eflorescência, tudo isso causado pela água que entra no rejunte. Então, se estiver bem argamassada e for usado o rejunte no próximo aí, o rejunte piscina, com o nosso selante piscina, a gente não tem esse problema, porque vai ficar 100% estanque a piscina. Não entra água por trás do sistema. Então, a gente tem os dois combinados, com cores variadas, né? Material fantástico aí para isso. A gente tem vendido muito esse produto para condomínio, porque o condomínio, às vezes, cansa de tentar, né? Faz a aplicação com cimentício, 3 anos depois falha de novo, e às vezes perde o cloro é tão agressivo que ele vai por trás e dissolve tudo, né? Argamassa, arrebenta tudo. E o reboco junto, né? Reboco junto. Vamos lá? Então, até pedrijal a gente consegue trabalhar com esse material. Bom, aí, encerrando aqui, as nossas opções ao tradicional rebocão, né, que o brasileiro conhece. Por favor, Damares. Que é o Stotherm, que eu apresentei no primeiro módulo, que é o reboco térmico. Então, a gente tem começar a fazer muita reforma de condomínio. E o grande barato desse material, se eu tirei a cerâmica e precisei tirar o reboco, normalmente a lajota fica meia lajota. Tá? A gente fica lá com aquela casquinha de ovo na fachada, molhando os apartamentos todos. O Stotherm eu consigo vir com painel térmico, que é um EPS especial, só fabricado pelo Brasil pela Knauf, e a gente vai fazer no bolão, em cima da meia lajota, uma velocidade de aplicação absurda, ainda entregar o retrofit térmico do prédio. Então, eu consigo capear o prédio muito mais rápido. Imagina, você tirou o reboco, às vezes você tem que fazer chapiscar, dar a primeira chapada, depois espera curar, vem a segunda chapada, às vezes quando você tem desaprumo, vem a terceira chapada, botar tela ainda. Às vezes fica semanas ou até meses para fazer uma empena de um prédio. Nesse sistema, é um material único que vai descer em cima de tudo e entrega a vocês aí 0 de calor dentro do apartamento e nenhuma junta de movimentação. A gente sai todos os selantes da fachada, sai fora, porque o material inerte é dilatação, então a gente tira todos os frisos de movimentação. Não tem friso. Você fica em São Paulo, né, Luiz? Não, Vitória e Rio. Vitória e Rio. Eu vou marcar com vocês, aí, não sei se vocês vão na Feira da Patologia em agosto, a FEIPAT, lá em São Paulo, a gente vai estar expondo e fazer um tour lá mostrando algumas obras. Vitória, eu estou começando alguns prédios agora, inclusive reformas, e a gente vai marcar, Maurício, de fazer um tour aí com essa turma toda para ver o sistema. Então, na obra nova, outra opção é a estrutura de laje steel frame, mas vamos falar de materiais que a gente tem para reforma, para condomínios. A Kingspan lançou um material chamado Benchmark, que é o quê? São painéis metálicos para você, alternativa ao ACM, tá? Com muito mais volumetria, mais cores, mais facilidade, mais leve, mais barato, para você aplicar em cima da fachada existente, tá? Em reformas ou obras novas. O próximo, Edmar. E aí, só um slide comparando, né, o passado e o presente, né, que não é nem o futuro, é o presente, porque já está fazendo isso há 70 anos, né, no Brasil já está em 500 mil metros quadrados aplicados, 2 bilhões aí no mundo inteiro, e é tirar fora esse reboco, e reforma é o nosso grande barato, porque a gente faz o retrofit e faz o retrofit térmico. E o preço nosso, aí que está o grande barato. Ele não é 3, 4 vezes mais caro que um reboco, é 50% mais caro que um reboco tradicional. Em alguns casos, eu ouso dizer que ele vai ficar mais barato. Se for como o prédio que eu moro, onde teve um trauma de reboco de 12, 13 centímetros, que a gente demorou meses numa empena, ele sairia mais barato. Só que, por opção do condomínio, por não confiar em tecnologia, eu perdi dentro do meu próprio prédio aqui. Vamos lá? E um pouco, pode mais um pouquinho. Aí, a aplicação do reboco, né, do Stotherm, como é que ele é aplicado. Eu estou com esse careca aí, como eu aí, rebocando a parede. Em vez de ele estar lá com a maceira, chapando colherada, ele está com um bloco de isolante térmico, aplicando uma argamassa especial nossa, e depois ele vai, chapa isso na alvenaria, coloca a tela de fibra de vidro em cima, base coat, pintura ou cerâmica em cima.
Vamos lá. E o ápice aí, que é para a obra nova, né, que é fazer a parede inteira, levar da fábrica direto a pendurar na obra. Então, isso aí não é para reforma, é para obra nova. Vamos lá. Pode ir dar mais uma vez? Mais um? Mais? Pode passar aí. Ela está dizendo que acabou. Acho que faltou um pedaço para ela. Meu pai. Bom, praticamente, deixa eu só ver aqui no meu fonte aqui, o que houve aqui, que eu enviei ele inteiro. Acho que ficou faltando só a parte das fachadas aí. Na verdade, não faltou praticamente mostrar um pouquinho do resto da nossa grade, não sei porque comeu os últimos slides, e depois o retrato da nossa realidade, né, que é obras aí que eu não gostaria de mostrar, teria que tirar as crianças da sala, né? Mas, como nós todos já conhecemos, é o que o Maurício tem muito, deve ter muito mais do que eu, imagens fortes aí de fachadas detonadas no Brasil inteiro. Então, praticamente encerrou mesmo. Eu ia mostrar só outros itens, mas eu acho que mostrar essas imagens tão feias como a gente tem, o ideal é nem ver, né? É melhor a gente deixar quieto. Mas é só rodar qualquer quadra, qualquer rua do estado ou do Brasil. É só prestar atenção nas fachadas que tem na cidade. É isso que eu ia falar, Robson. Eu só pedi o pessoal que está assistindo a gente aqui para amanhã, quando eles saírem de casa, para o carro, de vez sair, correr, né? Nem prestar atenção na fachada, só olhar para a fachada do prédio deles que eles já vão ver já o que você queria mostrar. Exatamente. Então, foi só isso que a gente não deixou de mostrar aí. Eu acho que não cortei, não, mas acho que alguma coisa aconteceu no envio aí que cortou, mas era cenas fortes aí. Okay. Bom, Maurício, eu mais uma vez parabenizar vocês aí pelo programa. Acho que é essa comunicação com o mercado que eu te agradeço por estar levando novidades, né, inovações aí para o mercado. Está sempre à disposição, né, e que a gente consiga fazer obras melhores e mais duráveis, porque a gente precisa melhorar muito ainda a qualidade do que a gente faz, principalmente na envoltória, né? A gente faz uma construção civil no Brasil invejável na parte estrutural, em outros temas, mas a gente está pecando muito na fachada e pecando muito na envoltória do prédio, né, e das residências. Seja um problema cultural, seja por economia onde não deve economizar, ou até mesmo não conhecendo materiais. Com essa crise que a gente está vivendo de mão de obra, a gente vai ter que sair fora do rebocão de qualquer jeito. O meu produto, chamado Stoterm, é o produto mais próximo do custo do reboco que existe dentro das opções. E é um material com bilhões de metros quadrados instalados. No Brasil, com apenas 10 anos, nós estamos com 500 mil metros quadrados instalados. E trazendo aí, zerando a assistência técnica. Não temos nenhuma assistência técnica no país até hoje, em 10 anos, com esses 500 mil metros. Então, a nossa luta é para arrumar uma verbinha um pouco maior para investir na fachada ou na laje, para não se gastar tanto como se gasta, que o brasileiro parece que gosta de gastar a prestação, né? Em vez de investir de uma vez, fica gastando aos poucos. E a luta aí... Infelizmente... É deixar um passivo enorme, né, que as incorporadoras acabam fazendo. E as lutas no condomínios, que eu sou morador de um deles, construí muito prédio, né? Fui síndico até de prédio que eu construí, que foi a maior insanidade que eu fiz na minha vida, né? Mas a gente tem que lembrar que o patrimônio que a gente mora dentro dele, né? E o brasileiro parece que a gente fala mal do brasileiro, mas não é um problema cultural, que quando você mora em prédio, parece que é seu só da chave para dentro, né? Para fora não é meu. Meu apartamento é meu, o condomínio é meu, não. Então, eu não gosto de gastar lá fora, eu gosto de gastar aqui. Isso tem que ser mudado, cara. A gente tem que lembrar quantos retrofits que a gente faz aí que o apartamento supervaloriza quando é bem feito e ganha um valor de venda aí muito alto. A gente cuida do carro, cuida da bicicleta, igual eu te falei, que o cara lubrifica todo mês, mas não quer cuidar do pobrezinho do prédio, e o síndico é que sofre com isso. Acha que vai durar 100 anos. Parabéns aos síndicos aí que são guerreiros, por enfrentar, às vezes, como o meu, que 84 moradores, não é fácil. Então, é uma briga que a gente tem constante, Robson. É a briga da manutenção preventiva, né?
O pessoal vai deixando degradar, e aí vem a hora de fazer a manutenção corretiva, e aí entra uma máxima que a gente briga demais, né? Vamos contratar pelo mais barato. Afinal de contas, o condomínio vai gastar, né? Então vamos contratar o mais barato. Seja a mão de obra, seja os produtos, seja na gestão. A hora que a gente mudar a cultura do contratar o mais barato e contratar aquilo que tecnicamente vai resolver o problema, todas essas brincadeiras vão começar a mudar. A gente vai vir aqui no slide, né? Como você suprimiu aí as imagens fortes, e a gente vai vir para mostrar, olha, no passado era assim, hoje a gente consegue fazer assim, né? A gente falava aqui, eu lembro aqui em 2024, que a gente teve numa live e falou de durabilidade de 5, 8 anos. Isso já era, agora a gente está falando aqui de garantia de 50 anos, de durabilidade efetiva de 40, 50 anos, né? Enfim, a gente espera isso. E, na minha opinião, né, puxando um pouquinho o gancho, isso só vai ser possível a hora que a gente melhorar a qualidade técnica da gente, melhorar a qualidade técnica dos materiais e produtos, como o Robson mostrou bem aí, várias soluções mais inovadoras, e, obviamente, partir disso de uma gestão que tenha consciência disso, né, para usar toda essa tecnologia embarcada aí. Bom, e a gente tem hoje várias empresas no mercado, vários especialistas no mercado, mas também tem muita gente que entrou no mercado aí sem nenhuma experiência de vida, né? Eu falo porque durante a Covid aí eu dei muita palestra online também, então cuidado também com quem você contrata como especialista para analisar a tua patologia, porque entrou muita gente nesse mercado, patologia virou moda, né? Então, eu tenho uns aí que a gente conversa que nunca executou uma obra na vida e agora é especialista. Então assim, acaba jogando esse dinheiro fora, esse investimento que o condomínio faz suado, indo pelo ralo. Então, vamos procurar conhecer o histórico também, ver o que já fez aí na construção civil para contratar, porque esse tipo de análise, como a gente falou da fissura, né? Pode ser um monte de coisa, não dá para... A minha empresa, a gente sofre muito com isso, a minha equipe, que a gente virou balcão de farmácia, né? O cara liga para lá e fala, você viu a palestra sua? Essa foto que eu te mandei no WhatsApp, vê o que eu uso aí. Eu falo, rapaz... Não usa um celular melhor, porque a foto não vem com o diagnóstico. Eu sempre comparo o seguinte, olha, eu sou o fabricante do remédio, existe o médico, existe o clínico e existe a farmácia. Você está batendo na porta errada, eu sou fábrica de remédio, eu não posso prescrever, não sei nem o que você precisa. Vai procurar ele dizer para você o que você tem que comprar. Quando você volta consultar esse cara, você volta aqui que a gente vende. Beleza, gente? Luiz, nós estamos chegando a 1h30. O Sérgio sempre insiste para a gente não chegar a tanto, né? Nós temos aí colado em nós hoje, na quarta-feira, jogos, né? Futebol, e o brasileiro gosta muito disso, né? Vamos ver se eles também passam a gostar de inspeção, manutenção predial, porque seria muito bom. Mas agradecer, então, ao Robson, muito obrigado. Luiz, não conseguiu falar muito, mas ouviu mais do que falou, mas está sempre conosco aqui também, e a gente vai continuar trazendo informações, tecnologia, inovações, tudo que é pertinente àqueles que nos assistem e buscam aprender, né? Estão à disposição. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Até o próximo programa. Um abraço.